Oi pessoal, mais um passeio na conversa aqui com vocês. Como sempre, começando mostrando para vocês um pouco do trajeto. Eu estou pegando estrada aqui e estou com uma ideia de uma conversa aqui com vocês. Já viro para cá para a gente fazer para que nós possamos fazer nossa conversa. Passei o último radar aqui desse trecho e eu já vou virar para cá. Lembrando que vai ter a câmera virando aqui e a gente vai conversando. Só um pouquinho, ó. Vocês acompanham o giro aqui, ó. Beleza? Tudo tinindo? Tudo jóia? Lembre sempre de dar o tinino aí, joinha, e vamos levar essa conversa aqui. Eu, normalmente, quando eu faço esse tipo de vídeo, porque quando eu estou aqui no trajeto pensando em alguma coisa, aí eu falo assim, isso dá um vídeo. E voltando aos assuntos da maturidade, dos 60 anos, eu acho que é interessante falar sobre isso, ou seja, o pós-60. Eu vou falar especificamente dos 60, né? Porque à medida que a gente vai amadurecendo, a gente vai percebendo algumas diferenças. E eu acho que esse relato aqui, eu acho que pode ser que coincida com muita gente e que vai dar um reforço, né, no que se está passando. Hoje eu fui no ortopedista, show de bola, e a gente conversou um pouco sobre tudo e tal, e eu tinha lá uma ressonância para mostrar a ele, que eu estava segurando ela dentro do carro aqui uns 4 meses. Na hora que eu cheguei, a primeira bronca que eu levei foi essa. Eu falei, por que demorou tanto? Eu falei, não, relaxa. Mas aí eu fui nele por um outro motivo. Eu contei para vocês no vídeo anterior, quem assistiu. Quem não assistiu, assiste lá. Que um dia eu acordei com uma dormência na batata da perna e tal. E aí eu peguei e falei, eu preciso ir no médico. E aí eu falei, como eu já estou com uma ressonância dentro do carro, eu vou no ortopedista. E foi válido, foi muito bom, porque a análise de um exame, que inclusive na hora que eu fui mostrá-lo, eu falei assim, mas eu acho que eu sou sonso. Eu vou fazer uma viagem de férias e antes da viagem eu vou no médico que pode me apresentar uma história ruim que eu não gostaria e tal. Aí ele falou, não tem nada de errado no teu exame. Então, eu falei, tá bom então. E aí, é claro que nada de errado quer dizer dentro da normalidade. E ele já começa falando assim, não, tem aqui um negocinho, mas é normal para a sua idade, faz parte. Então, nessa hora você já vai baixando, assim, baixando a bola. Mas eu acho que isso tem a ver com resiliência, né? Há um tempo atrás, se vocês procurarem um vídeo dentro do canal, que é a dona Didi, que tem 102 anos, vai para 103, e a médica conversando, que eu levei uma geriatra para conversar com ela e tal, e ela, eu apresentei a ela uma outra senhora, que é a dona Mariana, que também tem 102 anos, 101 para 102 me parece, e ela falou assim, olha, você observou que em todos os dois casos, parece que o que dá a elas vida é a resiliência diante das situações da vida. E aí, o tema do vídeo anterior foi resiliência aos 60 anos. E eu acho que tem tudo a ver, sabe? De você entender, né? De você aceitar e administrar diante do que é. E eu hoje, nessa consulta, eu estou aqui expondo a minha vida, meu Deus do céu. E aí, a gente conversando sobre tudo e tal, e o interessante é que a gente vai percebendo os detalhes, né? Então, e a intuição é outra coisa muito interessante. Eu, vendo a situação da perna, que amanheceu dormente e tal, e eu fui recapitular o dia anterior, né? E eu pensei, mas o que eu fiz que pode ser, né? E tal. E também o pós-situação, né? No outro dia, quando eu fui dormir, eu comecei a perceber qual era a minha posição na cama. Então eu percebi que eu dou uma cruzada de perna, né? Uma sobre a outra, e dobra a da direita, que foi a que teve dormência. Não bastando isso, em meio à consulta,
ele me perguntou assim, olha, pode ser uma cadeira que você senta na beirada assim, uma cadeira alta. Aí eu lembrei da cadeira que eu faço lanche na cozinha, que eu comprei lá um balcãozinho, né, de lanche, e a cadeira é alta, então você fica com a perna suspensa, né, e tal. E com isso acaba forçando o músculo ali ou ferindo o músculo. E ele me mostrou a posição, disse, olha, pode ser que se você sentar num lugar, né, com frequência, ou então cruzar as pernas, né, e tal, pode ser que causou isso e tal. E aí na hora me bateu a ficha de que no dia posterior, no dia que aconteceu essa dormência na batata da perna, eu fiquei recapitulando o dia anterior e eu me lembrei que à noite eu fiquei sentado um bom tempo nessa cadeira alta, que é bastante confortável e tal, mas ela é alta e a tua perna fica balançando e aí o peso todo fica em cima desse músculo, né, da coxa. Você vê como é que é a intuição. No dia eu me toquei. Pode ser, porque a inteligência ligada à intuição, à experiência de vida e tal. E aí eu lembro direitinho disso. Eu falei, será que não foi essa cadeira que eu fiquei sentado nela à noite aqui, assistindo vídeo na cozinha? E batata, foi. Né? Pode ter sido um dos motivos. Né? Como também o dormir com a perna meio curvada, né? Dobrada, curvada foi ótimo, dobrada. E uma sobre a outra e tal. E o porquê que eu estou falando isso? Para a gente perceber a maturidade, e isso não é só nos 60, né? À medida que você vai envelhecendo, você percebe. Eu me lembro que entre os 40 e os 50 eu caí um tombo, e aí vai entrar no assunto de hoje. Eu me lembro que eu caí um tombo, isso foi 50 anos, 51, 49, 52, por aí, não sei. Não me lembro o ano e quantos anos eu tinha, tá? Mas como deve ter sido há uns 10 anos atrás, eu já tinha 50 alguma coisa. E eu caí do nada, não é do nada. Eu estava andando com pressa, numa rua inclinada, um pouco inclinada para baixo, e eu caí. E hoje eu consigo entender, é que à medida que você vai envelhecendo, os teus passos, eles começam a ser mais baixos, você levanta menos a perna. É falta de exercício? Provavelmente. Falar nisso, hoje eu fui lá, me inscrevi na academia de frente de casa, não para fazer academia, porque eu não gosto, mas pilates. E aí depois eu posso ir lá e usar uma bicicleta, uma esteira, beleza, já dei um passo. E aí nesse tombo que eu tive, eu estiquei o braço para me proteger e rompeu algum tendão, alguma coisa. Na época eu não tinha muito recurso financeiro, né? Estava apertado, alguma coisa parecida, e eu não procurei médico especificamente. Eu procurei médico, tratou, tal, fiz fisioterapia, não adiantou, né? Não resolvia nada. Aí eu já contei para vocês que quando você pratica o bem, vem o bem de volta, e nessa época o meu tio amputou a perna, eu precisei ficar empurrando ele de cadeira de roda para cima e para baixo, subindo no lugar e tal, e por incrível que pareça, por essa ação, melhorou a dor, acabou minha dor, né, aumentou um pouco a resistência, melhorou minha dor. Eu acredito que o músculo tenha substituído o tendão que teve algum problema. Porém, eu venho percebendo ao longo do tempo que esse meu braço, essa minha mão, ela ficou um pouco trêmula quando eu pego alguma coisa pesada. Eu vou até no neurologista agora, depois da minha viagem, para verificar isso, né, para a gente verificar se é isso mesmo ou não. Vamos de novo à resiliência, né? E a você buscar saídas. Então eu tenho percebido, outro dia até eu estava, se vocês olharem um vídeo atrás aí, eu estava lá com a dona Valéria e eu estava usando o drone, ela falou assim, nossa, mas tua mão tá tremendo. Eu falei, tá tremendo? Né? E tal, mas eu já sabia que ela treme um pouquinho, essa esquerda. E pode ser por causa do tombo, eu acredito que seja, mas eu não tenho certeza. Vamos de novo à resiliência, às limitações da idade e por aí vai, né? E aí existe uma coisa que é interessante de se conversar, né? É que à medida que você vai envelhecendo, tem mais pessoas envelhecendo na sua família
por igual ou mais velhos. E aí eu acho a necessidade de uma compreensão e parceria de todos. Muito interessante isso. É um raciocínio muito interessante para você que está assistindo, que tem mais de 60, tem 70, 80, né? E que às vezes se torna um pouco egoísta sem perceber, né? Então, normalmente hoje, quem tem 80 anos, 90, está sendo ajudado ou cuidado por pessoas com 60, 70, né? Raramente vai ter alguém de 30, 40 cuidando, porque já é questão de geração, né? Existe uma geração aí entre 20 e poucos, 30 e poucos para 40 e que não tem esse interesse em cuidar, em ajudar. Mas a minha geração ajuda, né? A minha geração que hoje está com 58, 50 até 70, cuida, ajuda a cuidar. E aí existe uma questão que tem que haver uma parceria, né? Então, por exemplo, se você hoje tem 70 para 80 e está fazendo um pouquinho de arte, dando trabalho para os de 60, 50, considera que essas pessoas que estão ajudando a cuidar de vocês também já estão numa idade em que a conta começa a chegar, né? E é inevitável, porque quando você é jovem, você faz excessos. A minha pele tem umas pintinhas. Por quê? Porque eu peguei muito sol. Na minha época, sol era chique. A gente andar moreno era legal. Hoje em dia não, você tem que ser branquelo. Que eu acho que, no caso da pessoa com pele branca, né? E tal. E a pessoa que tem pele morena, ela tem o tom dela, né? Antigamente não, né? Lá pelas 1980, 90, era muito legal você ser moreno, bronzeado. Eu usei o termo errado, não é moreno. Era muito legal você ser bronzeado, né? Era chique. Hoje é brega. Hoje é chique ser desbronzeado. Mas, então, isso causa a conta, né? Então, quando você era jovem, você bebia um pouco mais, a conta chega, né? Então, nós que estamos lá com 50 e poucos, 60, 70, a conta está chegando para a gente, né? E nós, muitas vezes, estamos ajudando a cuidar de pessoas, né, que têm 80, 90. E parece que, em alguns casos, é muito comum a gente encontrar com pessoas da nossa idade, né? E falar, nossa, lá em casa estou tendo um trabalho, estão dando um trabalho, que não sei o que e tal. Por quê? Porque é uma geração que não contabiliza essas coisas. Será que nós vamos contabilizar também? Eu acredito que sim, porque nós temos esse raciocínio. Aí vai depender de sobriedade, de não entrar em demência e por aí vai, né? Mas hoje eu queria falar sobre isso também, né? Da conta que chega, né? Então, se você hoje está maduro e o corpo da gente vai desgastando, e os médicos nos lembram isso o tempo inteiro, né? Eu acompanho, às vezes, consultas em casa de pessoas com 80 anos e tal, e sempre existe uma frase que os médicos falam: não, tá normal para a sua idade. Isso que acontece aqui é normal, é um desgaste normal para a sua idade. E esse é um aviso muito interessante, né? Porque existe um desgaste, as pessoas estão vivendo mais, e o desgaste existe de verdade, tá? E então hoje eu queria falar sobre isso, né? Sobre o desgaste natural e de novo a gente perceber, né, que é normal e que a gente tem que pensar positivo. Sim, mas só que a gente tem que ter um pezinho na realidade, né? Então aí entra a resiliência, né? Não entrar no drama de falar, meu Deus, agora que se eu podia optar por isso, né? Então, ir lá, como eu fui hoje no ortopedista, e ele fala assim, tá vendo esse pontinho aqui? É natural pela sua idade. Aí ele vai, meu Deus, não, entendeu? Tá, meu Deus, então o que eu vou ter que fazer agora? Fazer exercício. Então, eu vou fazer exercício. Resiliência. Mas eu não gosto de academia. Eu não gosto de academia. Eu não gosto. Mas eu estava agora há pouco fazendo inscrição lá na academia e eu falei com a moça, eu não gosto, mas eu tenho que fazer.
E eu vou ter que aprender a gostar, entendeu? E aí a gente vai buscando alternativas, né? O meu ortopedista, que é um dos melhores da região, se não for o melhor, ele ainda me falou assim, olha, eu frequento a academia tal que é em frente à tua casa, e lá tem um horário, tal horário, que é só gente da nossa idade, pessoas que a gente conhece e tal, e que acaba sendo um encontro de pessoas. E faz sentido. Então a gente buscar estímulo, né? Buscar estímulo e ter noção da responsabilidade. Eu posso dizer para vocês que em casa, né, essas pessoas de 80 lá em casa, quando a gente fala assim, tem que fazer pilates. Mas eu não gosto, entendeu? E aí tem a ver com a idade, que não tem a devida resiliência, não sei. Ou tem a ver com a personalidade, não sei. Mas eu sei que a gente, nós que estamos aqui conversando, você que está assistindo, você pode começar a refletir sobre isso, né? Quanto você está trabalhando de resiliência em você, né? Para que você tenha um fim de vida, porque é fim de vida, né? Então, depois dos 50, você já está caminhando mais para lá do que para cá, né? E isso é natural. Ser resiliente é isso, é aceitar que isso é normal, que isso acontece, né? E que a gente precisa ter essa noção, né? Enfim, eu ia finalizar o vídeo mais cedo, acabando finalizando agora. E, gente, é isso aí. Muito obrigado você que assistiu até aí. Se você assistiu até o final aí, me fala aí no comentário o que você achou da conversa. Eu estou precisando de interação de vocês para que a gente se aprofunde mais nisso, já que o público desse canal, ele é de pessoas acima de 45 anos. Raramente você vai ter lá uns 30 e poucos, 20 e poucos, né? A estatística que o YouTube me mostra é que a maioria ali é acima de 45 anos. E esse é um papo que cabe, né, para isso. Pensar em vida saudável, eu conheci bastante pessoas que tinham uma vida muito saudável que teve muito problema na velhice, né? Eu acho que tem coisas que são práticas, né? Exposição ao sol em excesso não é legal, que vai dar câncer de pele, né? Até mesmo excesso de exercício é ruim, né? A gente sabe disso. E o excesso é sempre ruim, né? Há um tipo de alimentação. Agora eu só como tal coisa, eu só como verde, não sei o que e tal. Excesso. Mas agora eu só como carne, porque dizem que comer muita carne é bom. É verdade, a gente é carnívoro, né? Faz sentido, né? E por aí vai, né? Eu sei que carboidrato não é tão bom. A prova disso é que a gente engorda, né? Então, tirar um pouco o arroz é bom, tirar um pouco massa é bom, mas não precisa ser radical também. Concorda comigo? Mas volto de novo a chamar para reflexão, né? A gente ter noção, né? Eu posso dizer, por exemplo, também que eu tenho vizinhos, né? A maioria dos meus vizinhos no meu prédio são pessoas acima de 40, 50, né? E uma boa parte moram sozinhos ou e tal. Então, e eu percebo, né? Por exemplo, eu tenho vizinhos que a gente encontra no elevador e que sabe que está perdendo um pouquinho a memória e que reclama, estou perdendo um pouco a memória. E a conversa que a gente tem se você tem consciência, vai no neurologista, conversa sobre isso, vê vitaminas, vê saídas, né? E eu acredito que com o tempo, né, as pessoas vão ter menos problema de demência justamente por essa consciência, né? Porque quando você está consciente, você tem como protelar, né? Hoje em dia a medicina está muito evoluída, existe muita saída, né? E existe até como prever e você se precaver, né? Ou seja, ver um lugar para você ficar, organizar a questão de quem vai cuidar de você, né? A tendência certamente será de lugares que cuidem e você ter preparado para isso, apesar de que é sempre muito caro, né? Eu tenho pessoas amigas e que colocaram seus pais em lugares, né, para cuidar e as mensalidades são altas, né? São 15 mil, 20 mil reais. Quantas pessoas podem fazer isso? Pouquíssimas,
né? Às vezes juntam os filhos para fazer isso. E isso é raríssimo, né? Quem consiga isso. A nossa realidade é um pouco diferente, pelo menos a minha hoje. Vai que eu fico rico amanhã, né? Pode acontecer, né? E é isso, gente. Estamos envelhecendo, isso não é o fim do mundo, né? O tempo passa, tem uma validade, isso é realidade também. E trabalhar isso na sua cabeça de maneira saudável, porque quando você se entrega, ou quando você assusta né, e perde o controle, quem lucra com isto não é você, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Então, se você tem uma condição de vida muito boa, né, com uma aposentadoria alta, um salário alto, um rendimento alto, quem vai lucrar são as pessoas que estão ali à sua volta e que muitas vezes podem não estar com boa intenção, né? Então é melhor ter o controle, né? Você buscar saídas e alternativas conscientemente, humildemente, antes. Concordam comigo? Vamos pensar sobre isso aí? Esse nosso papo no carro está servindo mais para idoso, mas somos, né? E o interessante, gente, é que vídeo, quem se expõe a vídeo está se expondo, né? Porque tem várias coisas. Por exemplo, eu me vejo em vídeo, eu falo assim, nossa, como eu tô velho aqui, mas olhando não tô tanto. O vídeo amplia muito, é uma coisa muito interessante, ele amplia muito, tanto é que assusta. E para você ter peito para encarar vídeo, você tem que ter uma autoconfiança, um amor próprio muito grande, porque o vídeo dá uma ampliada. O vídeo dá uma ampliada, a câmera amplia um pouco. Mas tá valendo, né? Tá valendo. E isso também é bom, né? Porque vai mexendo com a tua autoestima e você vai sabendo a dosagem, né? Vamos dosar. A câmera amplia um pouco, mas eu também percebo que eu estou. Para vocês terem uma ideia, então na câmera, quando eu olho, eu falo assim, gente, mas parece que eu estou com 70 anos. E aí eu sei que pessoalmente não é assim, tanto é que as pessoas olham e falam, não acredito que você tem 60. Então, é mais ou menos isso. Outro dia eu encontrei com um conhecido meu de idade, que a gente estudou junto, e ele falou assim, qual a saída que tem para não ficar com cara de velho, igual você tá ficando com, você não tá aparentando, e tal. Então, isso comprova um pouquinho também, né, e que te dá um equilíbrio, né, porque se você for só em cima do vídeo, você vai assustar. É igual parente tirar foto sua, você fala, meu Deus, eu tô muito velho. Mas a câmera dá uma ampliada, tá, gente? É verdade, tá? E é isso aí, né? Autoestima, né? Resiliência, segurança em você mesmo e entender limite, né? Entender limite. Fechou, gente? Um abraço para vocês. Lembrem de dar o tinino aí, o curtiu aí no vídeo, compartilhar, comentar. Comenta aí sobre o que você acha dessa conversa e assiste as propagandas, tá? Eu devia ter falado isso no início do vídeo, mas eu falei no final. Assistir a propaganda é muito interessante pra gente que faz conteúdo, porque a gente desprende tempo e também tem gasto, tá bom? Isso aí, gente, um abraço pra vocês e até o próximo vídeo. Fechou? Valeu!